realidade dos fatos, muito gestor aí na execução, muito gestor aí com a mão na massa, literalmente, e olha que isso está deixando você distraído daquilo que realmente funciona, né? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente erra demais nas fábricas: microgerenciamento e falta de delegação. Ah, essa é boa, hein? Gestor que centraliza todas as decisões ali, tem que passar tudo por ele. Aí, o que acontece, né? Sobrecarrega de trabalho, todo mundo fica frustrado, porque a pessoa que centraliza fica frustrada porque ela acha que ninguém dá conta de fazer igual a ela. Os funcionários ficam frustrados porque entende que o gestor não confia nele. Então, o funcionário fica frustrado com o gestor porque sabe que o gestor não confia nele. O gestor, além de sobrecarregado, é frustrado porque o funcionário não sabe fazer tão bem quanto ele. Né? Então, fica esse problema aí na mão. E a responsabilidade de resolver dele é quem, né? Desse problema é quem, né, gente? É de quem? É minha, enquanto gestor. Então, a equipe ela vai se sentindo sufocada em relação à criatividade, ou seja, a equipe não se sente aberta para poder colocar suas opiniões. Então, tudo isso vai minando a sua gestão, né? A sua habilidade de lidar com as pessoas, que é o que um dos passos que vai te levar como um líder, um gestor mais confiante, que seja referência dentro da fábrica, né? E, claro, né? O gestor que microgerencia, ele não está disposto a desenvolver. Ou ele não quer desenvolver, ou não está desenvolvendo as pessoas. Né? Então, ele sai do papel de facilitador e ele quer controlar tudo. Né? Então, não é por aí. Eu tive uma gestora, gente, essa é boa. Eu tive uma gestora e ela microgerenciava tanto que ela queria vigiar, queria saber, queria dar pitaco na cor que eu ia colocar no gráfico para apresentar na reunião. Cor, gente, do gráfico. Pasmem. E olha que eu já era coordenadora de sistema integrado de gestão. E olha que eu já era coordenadora de sistema integrado de gestão. Né? Já tinha sido coordenadora de grupo de melhoria contínua em outra empresa. Então, eu não era tão iniciante assim, não. Para não saber uma cor de gráfico, né? Não poder escolher a cor de um gráfico. Mas, enfim, não deu muito bom essa história. Mas outro dia eu conto para vocês. Bom, gente, terceiro ponto, né? A falta de comunicação clara e um gestor que seja inspirador. Gestor que não sabe se comunicar bem, ele cria ambiente de incerteza. E aí, o que é se comunicar bem? Não é a pessoa da oratória, não. Tô falando que você tem que ser um orador para se comunicar com as pessoas, não. É o básico. Sabe o básico de dar bom dia? Pois é. Eu já contei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir porque eu sei que tem muita gente chegando agora. Gente, eu já perdi supervisor por não saber dar bom dia. Não dava bom dia para os funcionários, gente. O que eu posso fazer? E olha que eu fiz muito, porque eu sentei várias vezes com a pessoa e falei aqui, é bom dia com as pessoas, é o mínimo. Não adianta você ser super competente, porque eu sei que você é. Mas se você não der bom dia para as pessoas, não vai rolar. Elas não vão fazer. Vai virar uma briga, um inferno lá na produção. E, gente, dito e feito. Teve especificamente sobre esse assunto, sobre essa pessoa, nós tivemos um pedido de demissão de metade da equipe em uma semana. Era uma equipe pequena, claro, né? Uma equipe de 10 pessoas. 5 pessoas pediram demissão na mesma semana. Por causa dessa supervisão. Pasmem vocês. E aí a gente não teve outra alternativa, né? Se não tirar essa pessoa. Por não saber ter um mínimo de educação e de cordialidade com as pessoas. O mínimo. Eu tava pedindo muita coisa, não. Eu tava pedindo um bom dia. Só. E aí, a escolha da pessoa, né? A pessoa que escolhe aquilo que ela realmente quer, tá disposta a mudar e o que não tá disposta a mudar. Temos o outro lado, né, gente? Assim como a gente tem um extremo de uma pessoa que não dá bom dia para o funcionário, a gente tem um outro extremo da pessoa que vai tomar cerveja, vai pro boteco, vai
precisa nem render, né? Então, esses extremos não colam. Então, eu não estou falando aqui de um gestor ou de uma gestora que tem que ter uma habilidade fantástica de oratória. Não! É simplesmente se comunicar de uma maneira clara, objetiva, direta, com o máximo de honestidade, né? Com o máximo de transparência, né? Tendo uma relação profissional com a pessoa. Ou seja, trata o outro como o profissional que ele é. Porque se eu não tenho, por exemplo, feedbacks bem feitos, se eu não tenho falas bem claras, expectativas bem definidas, fica assim, o que eu espero do fulano? O que eu espero da Estela? Ficou vago. Então, não sei. Por que eu citei a Estela aqui? A Estela é nossa mentorada lá do Acelera Gestor, e ela pegou uma equipe assim, de um gestor antigo, que tinha uma dificuldade imensa de se relacionar com as pessoas, mas de dar limite. Era o bonzinho da história, mas o bonzinho no mau sentido, bonzinho demais. Permissivo demais, conivente demais. E isso não funciona. É tanto que esse gestor não durou lá, não ficou, porque o turnover era mais de 20%. As pessoas não querem ficar num ambiente assim. Então, quando eu tenho problema na comunicação, problema de conduta, que eu não consigo inspirar as pessoas, você vai ser reconhecido muito pelo contrário, né? Não como um líder referência, muito pelo contrário. Então, quanto mais a gente torna essa relação nebulosa, essa relação sem definições claras, mais insegurança a gente gera nas pessoas. E essa insegurança, esse medo vai causar vários problemas.